de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Primeiro, uma beijoca para todos. Que fofo que ele está. Estou. Para todos. É assim, É que foi para todos. é assim, eu não estava à espera que nós fôssemos fazer este episódio porque... não estava, só queria que começasse em agosto. As Já férias estava estavam a correr bem. Estava a correr bem, já estava um bocadinho farto de vos aturar, mas a malta conseguiu convencer-nos lá os 15 retweets, eu nem percebo bem aquela coisa, mas episódios flop AR, queremos muito. Quando chega a cenas do século XXI, tu aninhas. E aqui estamos. Não é que eu quisesse, volto a repetir, não é que eu quisesse, mas pronto, cá estamos. É um prazer estar outra vez na vossa companhia. Depois de uns bloopers em que mancharam claramente a minha imagem. Mas Malta, pronto. quem não viu, vá ao nosso Twitter e veja os nossos bloopers de 2022, 2023. Ou então não vão. Se calhar é melhor não ir. Tiago, depois corta esta parte. Esquece, não promovas nada. Porque... Mas não, atenção. Tem ali umas figurinhas que até mete medo. Sim, tem até A do elefante, a de... aquela do Scream. Puseram uma vaca ali a mugir quando eu estava a puxar-me para trás. Mas isso aí tens de culpar aqui o nosso eu vou-te dizer. Productor. Não, esse Tiago, eu hei de apanhá-lo na curva. Agora andas aí de um lado para o outro, não é, Tiaguinho? Como é que tu estás, Tiago? Eu estou bem. Quer dizer, estou a fazer este episódio. Que vontade, Não, meu. vou-te dizer, tu estás... Com vontade. Estás não? nicas, tu. Estás nicas, claramente. Estou a tentar ficar menos leste. Ok, vamos lá. Vamos lá começar. Já devemos... Vamos lá fazer o episódio flops da temporada. Nós tentámos escolher um por liga, não é? Mais ou menos. Eu tenho 5, o Luís tem 5. Nós vamos... O Tiago, nós também queríamos que o Tiago trouxesse, só que o Tiago, pronto, não quis. Não, e deu a tanga de que nós falamos muito, como nós se isso falamos fosse verdade. muito, e depois para editar tinha que ver outra vez, e não sei o quê. Pronto, está bem. Nós percebemos já que ele dá muito bons desenterrados. Dá. Ei, podias ter trazido um, realmente. Não? Ok. Ih, o gajo estava a ver. Ele está mesmo... Não. Estás fora de forma. Tu pareces um jogador que veio da pré-época. Já me estou Eu vou habituado. diretamente de férias para aqui. Exato. O Leste fomos buscá-lo à praia. O Leste sabia que havia podcast e por isso é que trouxeste a camisa. Não é mais nada. A cena era fixe, meu. Ter vindo de férias. As pessoas podiam acreditar. E acima de tudo preparou-se. E Preparou-se. Isso aí eu estou... Deixei o Luís orgulhoso, era o que eu mais queria. Mas vamos lá que já estamos a dispersar muito. Vamos lá. 5 flops. Vamos começar. Luís, queres começar tu com o flop que tu consideras da Liga Portuguesa desta época? Que terminou. Sim. Bem vistas, até parece mal ir ao campeão buscar um flop, mas pelo nome que era, e eu tinha uma enorme expectativa, apesar dele nos últimos anos ter estado num downgrade, mas é Julian Draxler, porque tem um nome enorme, é campeão do mundo, foi campeão do mundo em 2014. Draxler é aquele jogador que há 12, 13 anos nos encantava, do género, este gajo vai ser topo, e não aconteceu. Eu gostava de o ter visto a relançar-se no Campeonato Português, mas a época foi francamente má. É verdade que durante meia época ele esteve depois lesionado, mas até lá, não sei em que condição física é que ele estava, mas as aparições dele foram francamente abaixo do esperado, não acrescentou quase nada. Portanto, o Benfica fez ali um bom investimento num jogador emprestado e que aqui funcionava. Quer dizer, ele antes de chegar eu diria, ok, o Draxler chega e vai jogar, e mais cedo ou mais tarde, na altura era o João Mário, achava-se que... Só que o João Mário fez uma grande época e o Draxler nunca esteve sequer perto de podermos pensar que ele seria titular. Por isso, acaba a temporada sem qualquer... Acho que ele teve classe, teve elegância na despedida, pediu desculpa também por não ter podido dar mais, mas... Eu não quero ser mauzinho, mas eu acho que o Draxler no futebol já... Pronto, está bem. Eu agora também já acho mais isso, não é? Eu achava que ele era um bocadinho vítima das circunstâncias em Paris, mas agora já não acho tanto isso. Esta época também demonstrou, além da questão dos problemas físicos, ele mesmo quando jogava, nunca o vias ligado à corrente. E até pensavas, ok, mas isso pode ser porque ele... Eu estou-me a lembrar de um jogo que ele até foi titular nos Açores, porque ele foi horrível.
E até pensavas, ok, mas ele na Champions vai querer mostrar. Não, era... Ele Achas não que isso também- conseguia, não dava, não estava absolutamente ligado com nada. É que tudo bem que tem muito a ver com os problemas físicos e ele tem sido muito afetado por lesões, mas não achas que isso também é muito psicológico? Eu acho que também tem muito a ver com a Também, personalidade claro, dele. estamos a falar de um jogador já com 29 anos. Parece não é? um jogador muito fechado, não é? Sim. Acho que essa parte, é maior do que a outra. A outra depois acabou por se sobrepor, mas Draxler, para mim, flop da temporada em Portugal, não que o clube tenha tido grande prejuízo por causa disso, porque conseguiu o objetivo principal e conseguiu ir longe na Champions, mas eu achava que ele ia ter aqui um espaço espetacular em Portugal para poder relançar a sua carreira. Não aconteceu. Agora és tu. Concordo, sou eu agora. E tu, Tiago, o que é que tu achas do Draxler? Nada. Meu O quê? Agora vou comentar os jogadores todos. Ei. Ele deu-te a palavra. Não Vocês desencarnaram-se? Não, é o Leicester que está a querer picar comigo. Não, tu é que... Não, o Leicester... perguntar a tua opinião. Estava aqui distraído. Pá. Não, mas ele já vai comentar o próximo. Já? É o Ok. teu. Qual é o teu? O meu é, embora acho que tem muito potencial e acho que tem muita qualidade, é o David Carmo, acho que faz todo sentido. Custou 20 milhões ao Futebol Clube do Porto. Claramente foi um flop, inclusive andou a jogar alguns jogos na equipa B. Há um jogo em particular que eu acho que foi o jogo em Leverkusen, em que é ele que faz o penalti, que era golo do Porto, Sim, mas sim. depois... Sim. Pronto, esse jogo acabou por manchar também um bocado, mas houve outro agora na Liga Portuguesa que eu também não me recordo muito bem. Não. Eu acho que foi em Leverkusen. Acho que é o Que jogo. é ele que faz o penalti. Não, o jogo em casa com o Bruges. Nós fomos ver o Leverkusen. Pois, ele ele fez um penalti? Fez. O Diogo Costa defendeu, lembras que até Lembro. vinha daquela streak. Mas ele depois acho tem eu. outro jogo cá. Vinha daqui? Não me engano, uma streak de 3 penaltis defendidos. Sim. Não é Pois, capaz. eu não sei se... Acho que é aí do Leverkusen. Ele já tipo, tinha o defendido terceiro, cá. Pois eu não sei exato. se Leverkusen foi a terceira ou a quarta jornada. Acho que é a quarta, exato. E ele já tinha defendido... Eu acho que ele cá. foi já na Liga e depois lá defendeu no terceiro seguido, uma coisa assim. Eu acho que foi nessa altura. Pois, eu já não me lembro quem é que fez o penalti. Se calhar tens razão. Quase Eu achava acho que ele é. tinha enterrado contra o Clube Rouge. Pronto, mas ele também tem um jogo cá na Liga, já não lembro qual foi, que também teve muito mal defensivamente, e eu acho que aí foi um bocadinho a gota para o Sérgio Conceição. Tudo bem que o Marcano, para mim o Marcano faz uma ótima temporada, no jogo contra o Rio Ave foi um terror, mas acabou por... acho que foi aí que o Marcano sai, começa a jogar e entra o Carmo. sim. Carmo, e depois o Carmo sai. Eu acho que o Carmo sentiu o peso da camisola, acho que é uma pressão completamente diferente. Eu acho que ele tem qualidade. Nós olhando para o percurso do Carmo e a forma como ele se assumiu no Braga, dá para perceber que ele tem qualidade. Primeiro, depois da lesão muito grave, e foi isto que sobretudo me ficou na retina, ele teve uma lesão muito grave, que foi naquele lance com o Luís Dias. Ele, na época passada, faz a reta final toda no Braga, que ele chega já mais tarde e assume o centro da defesa na E o linha Braga A3 do Carvalhal. melhorou E o Braga, defensivamente, sim. defensivamente muito, quer na construção, Só quer que é isso também estás a falar, é a linha A3 que depois no Porto já não se no verificou. Porto já não é, exato, eu também é ia falar diferente. sobre isso. O Tiago a Já gravar. está a fazer a Vejam. história. Este homem está romântico. Tem que ser. Eu não tem sei o que é ser. que ele... Tem Ele que deve, ser. ele deve estar a meio... Não és tu, é o Leicester. Está a mandar beijoca. Está muito a mandar beijoca. Acho que é as férias. Foram as férias. Eu acho que Ainda há amor estou de com verão. saudades ainda, Há estou Há com amor saudades. de verão, não achas? Já sabes qual é a alcunha que deu ao Nova Leicester? Ricardo, sempre de férias Leicester. Ei, então. Está sempre. Já tem para a semana, daqui a 2 semanas. O Ricardo é artista há muitas férias. É, artista. chuta folgas. não sei o quê. Ele sabe muito, é sábio. Sabe andar nisso. Vocês cancelam Não, mas a beleza. continua. Vá, vamos Mas lá. continuando. Vamos até lá fora, é isso? Mas espera aí, ok. relembrem que vocês puseram o David Carmo, top 8? Foi em oitavo, Acho que foi em não oitavo. Ok. Dos jogadores com maior volto- potencial. Por isso é que, Reitero, acho que o Carmo tem muito potencial, tem muita qualidade. por isso é que o consideramos Simplesmente- flop, não é? Por isso é que o consideramos flop também. E Ou também seja, custo, esperas muito e ele claro, depois... também por causa do que custou, 20 milhões Claro. no nosso mercado é muito, não é? No mercado nacional. Eu continuo a achar que ele tem qualidade e depois há aquela questão de, com o Sérgio Conceição, os jogadores têm sempre normalmente segundas vidas quase, Uhum, não é? Já conhecemos bem o Sérgio Conceição, já sabemos que é assim. O Carmo pode ter falhado esta temporada, na próxima, quem sabe, pode ser o titular, não sei. Que as coisas não estão muito famosas não, até porque o Marcano renovou por 2 anos, ainda há Fábio Cardoso, não é? Que é um jogador normalmente fiável. Há Pep que... Ok, já se nota que não está com a pujança dos 39. Isso aí. Quando o Pepe foi para o Besiktas eu achava isso. Pois.
Foi para aí há 5 ou 6 anos. É isso, O Pepe é é um monstro. Mas eu estou a dizer, é que ele já não está com a pujança dos 39. Percebes? Pois não, claro. É isso, Mas é completamente continua a diferente. ser um Mas continua jogador a ser muito um válido. grande jogador, não é? E pronto, é isso. Eu não sei se tu concordas, mas eu acho que Concordo, mas eu também, eu já disse na nossa live sobre os jogadores com maior potencial, eu acho que o Carmo vai perfeitamente a tempo de se ingrar e de até depois ser uma grande venda do Porto, porque tem muita qualidade e realmente ele precisa de se adaptar aqui ao contexto e à exigência de um clube completamente diferente e um treinador, acima de tudo, completamente diferente, mas que eu não tenho dúvidas que não o vai deixar cair. Isso não tem. Muito bem. Vamos lá para fora, Luís. Bora. Que escolhe aí, então. Inglaterra? Vamos já Pode à ser. Inglaterra. Calvin Phillips. Claramente flop. Claramente flop. Eu não sei quanto é que ele custou. Agora estava aqui a tentar... Pelo menos 50 milhões. Eu acho que foi mais do que 50. Eu acho que foi... Pronto, foi 50, andou por aí. 55, foi por aí. Contratado ao Leeds. Era um jogador que nós conhecíamos acima de tudo pela seleção, portanto um jogador titular da seleção inglesa. Não é fácil chegar ao Manchester City, apanhar as ideias do Guardiola e jogar logo, mas eu tenho sempre a sensação, ao contrário do Sérgio Conceição, por exemplo, o Guardiola é muito aquele jogador é muito aquele treinador que quando vai buscar um jogador, assim por um valor maior, é para jogar. Tenho muito essa sensação. Normalmente ele tem lá um plantel que custou muitos milhões, mas se ele vai buscar vai buscar um Haaland é para jogar. Vai buscar eu lembro-me quando o Mahrez, ele foi buscar o Mahrez e eu até achava, o Mahrez vai ter aqui dificuldade para entrar no 11. Não, foi logo de caras, né? E agora já está a perder gás. O Ruben Dias foi de caras. Eu tenho essa sensação. E o Calvin Phillips não conseguiu ser esse jogador. Fez 21 jogos no total. E eu estava aqui a ver, ele foi, ao longo de toda a temporada, foi 4 vezes titular. Pouquíssimo. É pouquíssimo. Fez nem 600 minutos. Ele esteve maioritariamente no banco, não? Maioritariamente. E nem jogou... Ou não, deve ter jogado, ok. Se ele só foi... Quantas vezes titular? Duas vezes na Premier e depois uma vez em cada uma das taças internas. É pouquíssimo. É pouquíssimo. Olha, uma vez no campeonato. No campeonato foi uma vez em casa frente ao Chelsea, jogou 90 minutos e depois... na derrota em casa do Brentford também jogou 90 minutos. Eu percebo o que tu dizes do Guardiola quando contrata jogadores assim por muitos milhões, que normalmente é para os pôr a jogar, mas eu acho que cada vez mais, e até porque também já discutimos isto, não vale a pena estamos a discutir outra vez, que é adapta-se consoante o adversário, cada vez mais isso, percebes? Ou consoante o momento. Tu lembras-te, eu vou dar um exemplo. Eu acho que não é adaptação. O Mahrez era um jogador que era dos mais importantes até há pouco tempo. Esta época ele caiu. Caiu, claro. É indiscutível, não é? Mas sabes que são momentos. Eu acho que o Guardiola é muito treinador também de momentos, não sei. De momentos, mas também de adaptação do próprio jogador. Se tu reparares, a quantidade de jogadores que passa ali e que não está numa posição nada a ver com aquele foi contratado, por exemplo, o Stones, né? Acaba a época a trinco. Tens o Grealish, acaba a época a ala esquerdo, e o Bernardo à direita. E, portanto, o Stones a trinco. Toda esta mistura, lembro-me do Cancelo, não é? Que ele também o Cancelo. E de repente já era quase número 10. O Cancelo era defesa esquerda, depois era médio interior esquerdo, depois era quase número 10, e o Cancelo chegou a ser um jogador fulcral titularíssimo, indiscutível. Do nada. É isso. Momentos. E o Calvin Phillips nunca conseguiu ter o seu momento na época. Eu acho que ele vai acabar por tê-lo mais à frente, mas esperava muito mais, porque ele dá o salto na altura certa, está ali na flor da idade, dá o salto na altura certa de um Leeds para o Manchester City e não acrescenta. Claro que nós olhamos, o City é vencedor, ganha tudo, não é? Ganha praticamente tudo. E o City quê? Perdeu a Supertaça? Só isso? Acho que sim. Não. Alguma taça não foi que o United ganhou? Não, o City perdeu a Supertaça contra o Liverpool. No início da época. Sim, e depois o United ganha a taça da Liga ao Newcastle. De resto é City e é uma grande temporada, por isso é mais fácil desculpares um flop numa temporada de sucesso a nível coletivo. Mas que eu esperava mais do Calvin Phillips, isso não tenho dúvidas nenhumas. Olha, o meu flop da Premier League já é um caso de alguns anos, que é o Coutinho.
nem tanto pelo que custou, porque o Barça aí é que ficou a arder, não é? Eu já nem me lembro quanto é que 150 milhões que o Barça gastou nele na altura e vendeu por 40. Uma maluqueira. Pronto, vendeu por 40, qualquer coisa, para o Aston Villa. O Coutinho faz 22 jogos e marca um golo, sendo que na época anterior, que esteve emprestado pelo Barcelona, faz 19 jogos, marca 5 golos, uma coisa assim. O que foi um impacto até bastante positivo. Esta época, o que é que se passou com o Coutinho? Não é? Eu não consigo perceber. Acho que é daqueles jogadores, nos últimos anos, foi um dos jogadores que mais me desiludiu, porque eu tinha a ideia que ia ser um jogador, não digo estratosférico, mas digo um jogador muito bom a nível europeu. E é mais uma época em que ele flopa, é mais uma época em que se nota que ele, mentalmente, ele não está bem. Eu acho que eu não sei qual seria a solução para o Coutinho, mas eu acho que ele não se enquadra, ou parece não se enquadrar em nenhum projeto nos últimos tempos. Num clube como o Aston Villa, com todo o respeito, que é um bom clube de Inglaterra, nem no Aston Villa, não é? Agora já vai por aí abaixo. Já vai por aí abaixo. Acabou. Eu acho que o Coutinho já não tem muito para onde se lhe pega. É pena, porque eu acho que ele tinha qualidade. Embora sempre achei, e gostava muito do Coutinho no Liverpool, mas eu sempre achei que o Coutinho era um bocadinho sobrevalorizado. Apesar de gostar muito dele. Mas pronto, não estava à espera que ele fosse tão flop. Sobretudo num clube como o Aston Villa. Se calhar num Liverpool entenderia, no Manchester City entenderia. Tenho mais dificuldade em entender num Aston Villa. Vamos lá então a Segue? Itália. Vamos a Itália? Vamos lá, vamos. Itália. Tenho o Paul Pogba, que 10 jogos esta temporada. Claro que ele teve problemas consideráveis, chegou lesionado, teve muito tempo até entrar em competição. E já para nem falar dos outros problemas extra futebol. Calma, já lá vou. Já lá vais. Teve todas estas questões que lhe atrapalharam este regresso à Juventus, que era para correr muito bem. Estava aqui a ver, ora bem, ele foi ao longo de toda a temporada, portanto ele reaparece em janeiro, fim de fevereiro, o máximo que ele faz num jogo são 25 minutos, Pogba. Foi sempre suplente, os jogos que ele fez... Viu em Turim, ele entrou contra o Sporting, mas também foi para aí 5 minutos. Pois é isso. Foi para aí 5 minutos. Sempre em subrendimento, Claramente. com a recaída depois na fase final, né? Teve aquela recaída. Deve ser bastante angustiante viver uma época assim, mas não posso deixar de chamar flop ao Pogba por toda a expectativa que existia neste regresso. Eu, pessoalmente, nunca gostei do Pogba. Nunca gostei, sei que ele tem qualidade, mas não sei, nunca foi alguém que me entusiasmou. Nunca olhei para ele, falava-se muito, Pogba, né? Aquela França, Eu acho que ele a França 2018, ele era o patrão daquilo, para todos os eu acho efeitos, que ele ele- não era mais do que o Griezmann. Sim, nas Não é? plenas capacidades, eu acho que ele é um jogador muito bom. Pois, eu também acho, só Muito bom. que lá está, agora vamos à questão mental. A questão mental depois tem muita influência. Eu acho que ele se acha mais que o que é. Ou então, Sim. ele acha que estará sempre nas condições máximas, não é? E se calhar, durante grande parte da carreira dele, não esteve lá. Esteve perto, mas ele achou-se, se calhar, sempre mais do que... Isto pode ser uma síndrome de Mino Raiola, não é? Ele também era do Mino Raiola. Faz lembrar um bocadinho o Zlatan. Mas o Zlatan tem outra classe. Tem outra classe, às vezes até a forma como ele fala. É diferente. Nota-se que aquilo é O uma Pogba- personagem que ele criou, não é? Sim, o Pogba parece que é um bocadinho aquela escola, em termos até de comunicação cá para fora, aquele super autoconfiante, mas não chegou lá perto. Ele faz belas épocas na Juventus, na altura em que a Juventus está a crescer outra vez. Depois vai para o United por 100 milhões e no United supostamente era o rei do balneário, mas depois aparece o Bruno Fernandes e depois aparecendo o Bruno Fernandes... E com o Mourinho, não te esqueças que ele pegou-se com o Mourinho também. Sim, pegou-se com o Mourinho, mas eu já estou a falar depois. Porque ele é contratado com o Mourinho, se não me engano. Depois vem o Bruno Fernandes e eles... Diz-se que era quase uma espécie de luta de galos, sem que eles alguma vez se tenham pegado, pelo contrário, acho que até se estavam bem, e acabou por o Bruno Fernandes ganhar essa dimensão. E depois vem Cristiano Ronaldo, e então já era Bruno Fernandes e Pogba, e Cristiano do outro lado, quase. Também não se pegando, mas havia
esta luta pela liderança de balneário, que é algo sempre muito importante, muito relevante num plantel, e o Pogba foi ficando cada vez mais para trás. Sai do United em clara quebra. O ano passado ele faz 27 jogos, marca um golo, e parece chega à Juventus para se relançar, e foi um terror. Foi uma época completamente negativa, e entretanto Pogba já tem 30 anos. Vamos ver o que é que vem nas próximas temporadas. Não sei se ele vai conseguir porque a nível coletivo também não está muito famoso, não é? Também. Aliás, eu ainda estive a pensar em meter o Vlahovic, porque eu acho que ele marcou Também pensei à volta em de 10 golos. Achei pouco para o jogador que era, para o potencial que ele tem, e para o que ele custou, para as apostas, as fichas que se meteram nele. É um jogador que me tem deixado muito a desejar, mas pronto. Mas aqui Eu também pensei nele, por acaso também pensei nele. meto aqui o Pogba num patamar superior em termos de flop. Olha, Tu vais a Milão, não é? Eu vou a Milão. É o nosso Milan, infelizmente. Acho que é justo. Não tanto pelo nome, ainda custou 35 milhões, salvo erro. Ajuda-me lá, como é que se chama? Charles de Ketelaere. O belga, que ele veio com um nome, fez uma ótima temporada no Genk, não é? Genk. Não, Clube Rouge. Faz 49 jogos, 18 golos, 10 assistências. Epá, e ele, como veio com algum nome, olhando para as opções do Milan para extremo, tirando Rafael Leão, que é titular indiscutível, tinhas Brahim Dias para a posição 10, e depois, quem é que tinhas? Júnior Messias, Saelemaekers, mais. Não precisavas de mais. Ele tinha que jogar. Pois. Ele tinha que jogar com essa concorrência. É isso. Olhando para a concorrência, tudo bem que o Saelemaekers é um jogador útil, o Júnior Messias é um jogador útil e tem uma história de vida muito interessante. O do Ketelaere acaba por ser um flop, não é? Sim. É uma temporada para esquecer, mas mesmo assim é curioso que ele faz 40 jogos, mas que os minutos não se traduzem, porque ele saiu quase sempre do banco e jogou sempre um pouquinho. Portanto, é claramente um flop. Ele marca só um golo, ou dá uma assistência. Foi uma época mesmo para esquecer. Eu não consigo perceber é isso mesmo, é como é que o miúdo... Tudo bem que ele é jovem, mas a concorrência não é nada de especial. Poderíamos ter aqui, se fosse o Mahrez no banco, eu ainda percebia. Agora assim, não sei. É verdade. O Milan chega às meias finais da Champions com o Júnior Messias a jogar do lado direito. É isso. Isso acho que diz tudo. Para já diz tudo sobre a Champions este ano. Foi uma Champions atípica. Claramente. E depois diz tudo sobre o Milan e diz tudo sobre o de Ketelaere, não é? Exatamente. Fracassou com uma concorrência dessas. Exatamente. E agora vamos para onde? Queres ir para onde? Espanha? França, porque depois vamos para países diferentes. Não é? Ok, vamos para a França. Vamos para a França. Eu tenho o Nicolas Pepe. Se calhar posso estar aqui a exagerar um bocadinho. Olha, sabes, andei a ver, pensei no Neymar, mas o Neymar tem melhores números esta época do que na anterior. O que é engraçado. Diz muito sobre a época anterior dele. Mas não vou castigar o Neymar, porque na verdade foi mais uma época normal do Neymar. O Nicolas Pepe é um jogador que eu há muito tempo que esperava mais coisas dele e nunca se confirmou. Este ano foi emprestado pelo Arsenal ao Nice, voltou para a França e para relançar a carreira num Nice com montes de bons nomes de jogadores já conceituados, não é? O Ramsey, o Kasper Schmeichel, ajuda-me lá, o Ross Barkley. Sim, são nomes já... Grandes nomes. E o Nicolas Pepe faz uma época muito discreta, esperava muito mais dele. Faz 28 jogos, marca 8 golos, lesionou-se no último jogo da Conference League que eles fizeram, eu não sei se foi nas meias, foi nos quartos. Ele lesionou-se na eliminação contra o Basileia. E esperava mais dele. Acho que é um jogador para bem mais e, portanto, é o meu flop. É um dos meus flops. Aqui é mais... Não é um nome assim tão mediático. Apesar de ele ter custado na altura 70 ou 80 milhões ao Arsenal, mas eu sei que ele nunca foi um nome com o mediatismo de outros que estamos aqui a falar, não é? Como o Pogba, por exemplo. Mas eu pessoalmente achava que o Nicolas Pepe ia ter outro tipo de carreira e ia ter outro tipo de rendimento neste regresso à França e não aconteceu. Olha, quem também não teve o mesmo rendimento e que eu esperava mais, obviamente, o Renato Sanches.
Acho que é justo também colocá-lo aqui. Tudo bem, e nós, claro que nós apontamos os flops e sabemos que muitas vezes é por problemas físicos. Opá, não deixam de o ser, não é? Opá, para todos os efeitos, quando a época não corre bem, não deixam de o ser. Eu acho que o Renato é um bocadinho porque tudo bem que o PSG foi contratando muitos jogadores para a posição, mas eu lembro-me que o PSG andou a jogar com como é que ele se chama? O Gana Gay durante N tempo, não é? E era um jogador também de área a área, não era? Sim. Possante e não sei o quê. Pá, o Renato Sanches é muito melhor. O Renato Sanches poderia bem jogar nesta equipa, não é? Tudo bem que há Verratti, há Vitinha, há Fabian Ruiz, há Carlos Soler, mas pá, acho que tinha todas as capacidades para jogar no meio campo, pelo menos jogar muito mais vezes e dar se calhar coisas que a equipa precisava, porque o PSG, parecendo que não, ainda era uma equipa um bocadinho desequilibrada. E sabes que, transições. eu não quero estar a cometer nenhuma injustiça, até porque eu não conheço as pessoas, os jogadores, e não quero estar a fazer juízos precipitados, mas às vezes há essa sensação de que os jogadores se calhar não se cuidam tão bem fora de campo, são um bocadinho mais, não vou dizer indisciplinados, desleixados talvez, e isso depois tem consequências até em termos físicos, não é? É um jogador que não tenha, que não seja tão regrado no seu dia-a-dia, é muito mais suscetível de ter problemas musculares, ter problemas físicos, e se calhar pode estar aí um bocadinho da justificação para o Renato Sanches, que é um jogador cheio de potencial, mas que explodiu muito cedo, saiu cedo demais de Portugal e se calhar não teve a evolução que poderia ter por causa desses passos apressados, não é? Ele aparece muito bem na equipa principal do Benfica, mas ele não podia ter saído naquele verão. Acho que não podia ter saído. O verão é o verão do Euro, não é? Ele já estava vendido ao Bayern. E já vai ao europeu como jogador. Quando o europeu começa, eu acho que ele já estava vendido. Eu tenho ideia que ele foi vendido para em abril. Foi assim. 80 e tal milhões também, não foi? Foi 35 e podia chegar a 80. Nunca chegou. Pois. Nem perto, acho eu. Mas sim, foi um jogador. É um jogador ainda. Acho que olho para ele ainda com potencial, mas acho que já não vai chegar lá. Achas que não? Não. É pena. Vamos agora para as outras ligas, não é? Agora vamos cada um para o seu lado, não é? Deixa-me cá ver quem é que é o jogador que me falta. Que eu agora. Eu sei, é um bom nome. Até me perdi. É um bom nome. É Sadio Mané, exatamente. Sadio Mané saiu, o Liverpool ficou pior e o Sadio Mané também ficou pior. Foi para o Bayern, um Bayern a ressacar Lewandowski. E ele supostamente foi contratado para ser o substituto de Lewandowski, embora não seja um avançado Não centro. Tenha nada a ver. Por alguma coisa o Bayern anda atrás agora do Harry Kane. E claramente, sim tem a ver com claramente foi falta de planeamento da época do Bayern. Não é? Sim. Aliás, o Bayern ainda consegue ser campeão, é impressionante. Também olhei aqui para este plantel porque tinha a sensação, eu acho que quer o Gnabry, quer o Leroy Sané ficaram bem abaixo do normal. Não. Tiveram, em termos de números, tiveram uma boa época. O Sadio Mané também não foi uma má época, é a primeira temporada no Bayern, faz 12 golos, 6 assistências, mas eu esperava maior preponderância dele. Portanto, ele faz, por exemplo, na Bundesliga, portanto, estamos a falar de 34 jornadas, ele só em 18 é que foi titular. Mesmo na Champions não foi um jogador assim tão importante quanto isso, ou tão decisivo quanto poderia parecer, e mais do que tudo não esperava de todo que tivesse acontecido o que aconteceu, com aquele problema com o Leroy Sané, em que andaram à batatada, não é? Supostamente. Eu olhava para o Sadio Mané e não diria que ele chegasse a esse patamar, não é? Achava que era um jogador correto, com classe, elegância. Errar todos podemos errar, atenção, não estou a dizer que por isso ele é má pessoa, nem lá perto, mas sinceramente fiquei muito surpreendido pela negativa de isto ter acontecido e de, no fim das contas, sem que ninguém tenha vindo assumir realmente o que é que aconteceu, ele já veio. Ele já veio? Já falou publicamente sobre isso. Já. E assumiu-se como culpado? Sim, disse que já está tudo resolvido. Pronto, que aconteceu. Há 2-3 dias até. Ok. Realmente não sabia, não que aconteceu, mas que já passou isso. resolvido. Já passou. Ainda sem saber isso,
a sensação que me foi passando pelo que eu fui lendo do assunto é que ele tinha sido o culpado para... Pronto, Sim, supostamente agora... foi ele que desferiu o soco porque o Sané depois estava com alta Sim, batata sim. no lábio. não é? Pois, mas ok, o Sané... O Zidane também mandou uma cabeçada Sim. no Materazzi e sabemos bem o que é que o Materazzi disse ao Claro. Zidane, não é? Mas neste caso não estava à espera que ele... Agora já estava à espera disto, de ele vir assumir culpa. Isso já é o Sadio Mané que eu imaginava que fosse. Portanto, sei lá, isto às vezes é só de intuição, é de olhar para a cara das pessoas e achar, Sim. opá, é Até bom mesmo tipo, não é pelas bom causas tipo. sociais, não Sim, é? sim, exatamente, tudo isso. também. E por isso vou considerá-lo um flop ao Sadio Mané, porque esperava que ele fosse bem melhor neste Bayern, porque não tinha dúvidas da moça que ele ia deixar no Liverpool, mas achava que o impacto seria muito melhor no Bayern do que foi. Concordo. Olha, eu acho que o último nome que vou dar, eu acho que é o maior de todos, não é? É o maior flop de todos. Não é... É o maior flop de todos, mas já não é deste ano. Já não é deste ano, é isso. Já é Eden Hazard. um flop eterno. Eden Hazard. Isto é impressionante. Tu vais ver os registros dele desde que ele foi para o Real Madrid. Ele foi para o Real Madrid em 19-20. Ele mantém a média dos 20 e tal jogos. Primeira época 22, segunda 21, terceira 23. Esta última 10. 10 jogos, um gol, 2 assistências. Eu estou a ouvir, até parece que a média inicial era boa. Era boa. É que ele falhou mais de metade dos jogos, não é? Ridículo. Eu acho que o Hazard, convém realçar também que ele já se retirou da seleção, 32 anos, vai sair do Real Madrid, né, já o Real Madrid disse que não ia renovar, ou queria, rescindir o contrato, porque ele ainda tinha contrato por mais 1 ou 2 anos. O Hazard é o protótipo de ex-jogador em atividade. E estamos a falar de um jogador que era o mais bem pago do Real Madrid, acima do Karim Benzema, que ganhava quase 30 milhões por ano, uma coisa assim. E este é daqueles que me custa entender, porque eu acho que isto é também muito psicológico, é a questão do peso, as lesões, claramente ele sentiu-se desapoiado lá, ele não tinha relação com o Ancelotti, a imprensa falou muito disso, não tinha relação absolutamente nenhuma com o Ancelotti também. Eu acredito que o Ancelotti também deve ser aquele tipo de treinador que gosta muito e que trabalha muito bem o balneário, mas também quando há jogadores que ele... Claro, não está para os aturar. Não está para os aturar, não é? Até porque o Ancelotti não é um treinador qualquer. Exatamente. Eu não consigo entender. Não consigo entender. É que tu olhas, mas é que do Hazard no isto Chelsea, acontece meu muitas Deus. vezes no Real Madrid. De aqueles namoros de anos e anos, depois quando se concretizam... mesmo o próprio Bale também foi um bocadinho assim. Embora, o Bale trouxe outro rendimento. Sem dúvida, foi decisivo em finais da Pelo Champions. menos durante 3, 4 temporadas, não é? Sim, depois caiu, mas aí se calhar já estava um bocadinho farto de ganhar. Agora o Hazard, tanta força, tanta novela, tanta coisa que ele fez para vir para o Real Madrid e no Real foi... Eu acho que nem na Arábia Saudita o querem agora, não é? Vai ser complicado ele arranjar clube. Quer dizer, vai ser não. Eu acho que na Arábia vai haver Eu não sei alguém se ele vai querer continuar a jogar. Eu tenho dúvida. Eu acho que é daquele tipo de jogadores que chega ali aos 30, 31, 32 e É tipo, joguem vocês. É tipo o Bale, não é? Vai jogar um golfe agora. Exato, joga um golfe. mas é muito estranho o Hazard. Tudo bem que é lesões, mas essas lesões, isso também é desculpável. Eu acho que tem muito a ver com o psicológico. Eu acho que não pode ser somente problemas físicos, não é? Eu acho que tem muito a ver com o psicológico. Já era a questão da falta não é? do peso que ele tinha em excesso. Depois lesiona-se numa semana, lesiona-se na outra. Por amor de Deus. Eu acho que Eu acho que é uma mistura de A tudo. quantidade de lesões que ele já teve O psicológico também não deve ser fácil ter 1, 2, 3, 4 lesões. Se calhar depois também. pode duvidar Sim. um bocado dele próprio. Claro, não é? tens de ser também. forte, mas o Hazard era um Ele gajo Ele é que- forte, ele é forte. Exato. Ele era Mas forte ele no aqui. Chelsea, Tiago, ele no Chelsea faz 40 e tal jogos, 50 e tal jogos. Titularíssimo Não, indiscutível. e mentalmente era um jogador forte, era um jogador... Qualquer jogador que anos após anos ser um jogador farol de dá cá que eu desequilibro, dá cá que eu meto lá a bola, portanto, isso são jogadores fortes mentalmente, não? O Hazard no Chelsea, se ele continuasse no Chelsea com aquele rendimento, nós estaríamos a falar de um top 10 bola de ouro. Sim, claro. Acho que não é nada descabido, não é? Portanto, é para tu veres o nível que ele teve, a forma como ele caiu. Não sei, mas eu aposto Arábia Saudita, MLS, Ele aposto. para a Arábia só se for para um clube que esteja a lutar para não descer. Sim, para o departamento. Não, eu estou a ver o patamar da Arábia já está muito alto para o Hazard. Sim. Opa. Não foi o Koulibaly? Não foi o Koulibaly, foi o Brozovic, não foi? Que aceitou. Que agora não vai aceitou. para o Al-Nassr, não é? Não, ele ia receber 20 milhões, mas ele disse que não, queria 30. E não vai.
Yeah. A Não, sério? já vai. Ah, já vai? Já Aceitaram vai. os 30? Aceitaram. Então, Vai por 3 anos, vai ganhar 100 milhões de euros. pronto. Nesses Eu três. acho que ele ia receber 20 por ano. Ele disse que não, queria 30 por ano. E pelos bichos fizeram-lhe a vontade. Na boa. Yeah. 20 milhões para ele não era suficiente para sair do Inter. É mais uns cafezitos. E agora que também quem é o próximo a ir é o Firmino. Para o Al-Ali. Bobby. Mas já- Sim, mas esse faz sentido, não é? E o Jota, Esse não é? faz Também sentido. se O pode Jota é que não faz E o sentido. Jota, ali, Tiago. Se Depois calhar, podemos fazer eu acho que um- para a próxima época vamos estar aqui a falar dele neste episódio, se calhar. Eu acho que... Não. Nós falámos a dizer que ele tinha aqui para a Premier League. Vai para a Arábia Saudita. Eu só te vou dizer uma coisa. Eu já tenho pena que agora sejas sempre tu com o desenterrado. Porque isto para o Leicester ia ser um fartote. O Leicester tinha a época Ui, feita. Arábia. E a Arábia, todos... Fácil, E ver os jogos fácil. todos. Via. Olha, mas agora dá-me mais pica para ver os jogos. Confesso. Ainda mais, porque Ainda já mais. vias jogos, não é? Já vi alguns. clássicos. Já vias Algarafa, 90 minutos. Claro. Por amor de Deus, Leicester. Essa aí, para mim, é Nunca mais vou da esquecer. época 22-23. Essa aí. Eu não sei o que é que é dizer mais. Tiago, faltou algum nome assim mesmo forte de Não, flops? Eu lembrei-me, até estávamos aqui a falar, eu lembrei-me de João Félix. Mas João provavelmente Félix entendo, também é. Entendo o vosso Aliás, toque. eu acho que ao plantel do Chelsea Chelsea arranjava encontravas 10, Sim, 10 sim, fácil. sim. Sim, o João Félix. Mudrik, se calhar só falamos dele para a próxima época, não é? Digo eu. Claro. Na verdade, eu não esperava nada do Mudrik. Não sei é porque é que deram aqueles De milhões valores, todos. Pois é isso. Aquilo deve ser Por para pagar isso- armas de guerra, só pode. Por isso eu não sei. Não, acho que não. Acho que falaram. No Chelsea tu É? tinhas muito. O Ziyech é um flop Sim, autêntico. sim. E o Ziyech é um grande jogador, mas falhou, não é? Mas não vai para a Arábia. Vai. não vai? Supostamente vai. Ou é para a equipa do Nuno Espírito Santo ou é para a de Ronaldo. É de Ronaldo, acho eu. Eu só assim, uma à parte. Não acham estranho na Arábia? Só são 4 equipas que são patrocinadas pelo Estado. O resto é tipo normal. São os peões, exato. Tipo, estão a ser uns- 4, tipo 4 grandes e No o fundo, campeonato que a eles têm 4. para o desporto. Mas a intenção Então, deles mas- supostamente era alargar para as outras. O futebol cá não é Intenção. assim também. É, mas é um investimento completamente diferente. Ah pá, sim. Não tem nada. Atenção, eu volto a dizer que isto não tem Mas nada a também ver com... não vais convencer o Ronaldo a ir para lá num sistema de tipo NBA, não é? Em que esta época Não. estás na melhor equipa e na próxima época Acham que o Messi se sente arrependido? o Messi. Toda a gente ir para Não, o mesmo sítio e ele. Não, ele teve a Estados Unidos. proposta em cima da mesa do Al Hilal. Como é que não quis ir? Ouve, e o Ronaldo só foi para lá porque não pode ir para os Estados Unidos. Pois, É a minha teoria, é só o que eu tenho a Exato. dizer. eu também acho que o Ronaldo tinha cara mesmo de Estados MLS. Unidos. Na MLS, É. sem Fácil. dúvida. Mas chamem-lhe maluco. Agora o que a Olha, gente está a ver, vocês ele é estão que a era adorar. maluquinho. Não, não é Vocês para está- fechar o leste do Vocês estão a adorar É isso. falar. Vocês estão a adorar. Está feito. Quando é que voltamos? Agora em agosto, não é? Nem Agora sei. em agosto? Agora, Será que é mesmo? só em agosto. Ei! Não queres? Não, eu quero. Ah, em princípio sim. Se calhar o leste diz: olha, vamos fazer um episódio. é meio de Prometes agosto." estás cá, Tiago? Vou prometer, não sei. Ei, Nunca vou sa- prometer, não sei. Nunca sabemos o amanhã, não é? Ei! Olha, um dia de cada vez. Ei! Jogo a jogo, jogo a jogo. Ei! Olha, Treino. pessoal, se nos querem cá em agosto, não estou a brincar, não é nada. Daqui quero. Tá, não temos bilhetes para dar, olha. Pois. Digam-nos no nosso Twitter o que é que acharam e quem é que faltou aqui. Quais é que foram as falhas mais graves de flops da época 22-23? Digam no nosso, em comentário ao nosso tweet deste episódio. E já sabem, subscrevam-nos, deem as estrelinhas que entenderem. Partilhem com amigos. Partilhem com mostrem- amigos. Nós precisamos chegar a ainda mais gente porque Gostamos muito de vocês também. Não? porque é isso. É isso. Então e agora já está, não é? Está feitinho. Cuidem-se.